Bom dia, dia 23 de janeiro. Olá, meu amigo, minha amiga. Bora para o nosso devocional de hoje? Então, sente-se em alguma poltrona, em algum sofá, em alguma cadeira, em algum local confortável. Feche os olhos, relaxe os seus ombros e respire profundamente. Sinta o ar gelado entrando pelo seu nariz e saindo um ar quente por sua boca. Bom, aqui no Japão é assim, né? Um ar gelado pelo nariz e quente pela boca. Se você estiver no Brasil, estiver no verão neste momento, provavelmente o ar não é tão geladinho assim. O importante é que você sinta o ar entrando pelo seu nariz e saindo por sua boca. E agora, com gratidão em seu coração, diga a Deus 3 coisas pelas quais você é grato, você é grata. 3 coisas pelas quais você se sente muito feliz. E como eu sempre digo, o importante é sentir gratidão neste momento. Realmente sinta a gratidão por ter isso, por ter recebido essa dádiva de Deus. Podem ser coisas simples. Agora, mentalize a energia de Deus dentro do seu coração. Mentalize a luz divina que existe dentro de você. Mentalize que essa luz vai se expandindo, vai tomando conta de todo o ambiente que você está. Agora, dos céus, a luz divina se conecta a você. Essa luz divina purifica todo o seu ser, seu corpo, mente e espírito são purificados por essa luz. Você se sente bem neste momento. Seus pensamentos são positivos, pensamentos de abundância, pensamentos de prosperidade, pensamentos de alegria, felicidade, pensamentos de bondade, de altruísmo. Todo o seu corpo físico também é purificado por essa luz de Deus. Sinta essa purificação. Relaxe os ombros. Sinta que a luz de Deus tira todo o peso dos seus ombros. Tira toda essa carga de cima de você. Agora encaminhe essa luz para 3 pessoas. Mentalize 3 pessoas que você gostaria que recebesse essa mesma luz. Mentalize essa pessoa recebendo enxurradas de luz. Que a luz entre pelo corpo dela, passe por sua mente, espírito e purifique tudo. Cada célula do corpo dela. Como essa luz é uma luz divina, não existem limitações para ela. Deus pode fazer qualquer coisa. Então apenas pense nessas pessoas e envie luz para elas. Agora profetize na sua casa. Profetize na sua família. Profetize na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, dono da empresa, na sua empresa, nos seus negócios. Profetize na sua vida como um todo. Diga afirmações positivas enquanto eu estou falando com você. Continue respirando.
Agora entregue a Deus seus 3 pedidos para hoje. Quais são as suas intenções para o dia de hoje? Se você não tiver intenções, não tem problema. Então apenas agradeça novamente. Diga a Deus o quanto você é grato pela vida que tem. Eu mesmo, muitas vezes digo ao Pai: Pai, hoje eu não tenho intenção de pedir nada ao Senhor. Apenas tenho intenção de dizer-lhe o quanto sou grato pela vida que tenho. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Então expresse essa gratidão. Como eu já disse antes, gratidão é como um presente. Se você não entregar, não vale nada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. E agora, vamos para a nossa leitura de hoje. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 3 e 4. Em que você tem depositado a sua confiança? Se você quer virar a chave para ter uma vida em abundância e intimidade com Deus, é preciso confiar nele. Mas confiar pode não ser tão simples e fácil quanto parece, pois haverão oposições. Sempre que nos levantamos em direção aos planos e propósitos de Deus, há uma outra parte que também se levanta, visando nos distrair e, consequentemente, nos afastar do Pai. No versículo que lemos, vemos claramente isso. Momentos antes de ir ao deserto e enfrentar diversas tentações, Jesus havia sido batizado. A partir dali, ele daria início ao grande ministério que o Pai lhe havia confiado. Mas assim que ele foi levantado por Deus, houve também grande oposição. Saiba que em nossas vidas não é diferente. Por isso, não pense que após decidir caminhar com Deus, o trajeto será calmo e sereno. Assim como Jesus, enfrentaremos oposições. Aprendi que para alcançarmos grandes vitórias, é necessário primeiro travarmos grandes batalhas, e Deus as permite para que nossa fé amadureça e nossa confiança nele aumente, pois assim chegaremos mais longe. Neste início de ano, saiba que é natural que as oposições surjam, pois é o que acontece quando Deus levanta seus filhos. Mas quando elas baterem à sua porta, não desanime. Pelo contrário, apenas confie, pois Deus começou algo em sua vida e irá completar essa grande obra. Por isso, apegue-se firmemente às promessas. Não se deixe levar pelas adversidades e então viva tudo aquilo que o Pai sonhou para você neste novo ano. Palavra-chave de hoje: confiança. Leitura bíblica, Êxodo 17. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou, pedindo ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com este povo?
Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no monte Sinai. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Já tentou começar algo, mas parece que alguma força negativa fazia com que você não conseguisse fazer aquilo? De repente, a leitura de um livro. De repente, a leitura da Bíblia, por exemplo. Ou até um devocional. Todos os dias um bom bate-papo com Deus. Já tentou fazer algo assim e nunca conseguiu? Abrir um negócio. Vou abrir um negócio este ano, mas alguma força contrária parece que agia contra você. Fazia com que você procrastinasse, fazia com que você deixasse de fazer aquilo que deveria fazer. E muitas vezes não fazia. Às vezes as tarefas domésticas, as tarefas de casa, ou o trabalho que você executava naquela época, não deixavam você fazer aquilo que desejava. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu isso com você, seja bem-vindo. Você faz parte da maioria das pessoas que já tentou fazer algo e não conseguiam porque uma força trabalhava contra nós. Alguns cientistas dizem que quando a gente começa a fazer algo, esse algo não é fácil de fazer porque ainda não é hábito, não se tornou um hábito. E dizem que nós precisamos fazer aquilo por 21 dias até se tornar um hábito. Como escovar os dentes, por exemplo. Quando eu era criança, os meus pais insistiam muito comigo para que eu escovasse os dentes 3 vezes ao dia. E isso demorou muito tempo até se tornar um hábito em minha vida. Hoje, eu nem penso para escovar os dentes. Eu nem penso se eu devo, se eu deveria ou se eu não deveria. Eu apenas escovo os dentes, como um hábito. Acordo e a primeira coisa que eu vou fazer, geralmente, é escovar os dentes. Ou seja, se tornou um hábito em minha vida. Dirigir também se tornou um hábito. Eu entro no carro e tudo é muito automático para mim. Da primeira vez que eu fiz, foi tenso. Eu não sabia aonde pisar, qual pedal pisa primeiro. Se eu piso no acelerador, se eu solto a embreagem, se eu engato, se eu não engato, se eu solto o freio de mão. Hoje em dia, eu não preciso nem pensar sobre isso. Apenas sento no carro e faço. Ou seja, aquilo se tornou um hábito, se tornou automático. Ou seja, em Jesus também aconteceu isso. Segundo o livro Pai Rico, Pai Pobre hoje, da onde eu tirei Pai Rico, Pai Pobre, gente? Segundo o livro Café com Deus Pai, segundo o livro Café com Deus Pai, hoje ele fala sobre isso.
sobre antes de Jesus começar o seu ministério, ele foi tentado no deserto. E é interessante, um ponto que eu aprendi estudando a Bíblia em hebraico, é que a tentação acontecia sempre no deserto. O deserto, para os israelitas, o deserto para os hebreus, ele era considerado um lugar do demônio, um lugar onde as tentações aconteceriam, porque é lá que o ser humano fica fraco. E não é assim também com a nossa vida? Quando um homem decide tomar uma mulher por sua esposa e se casar, quantas tentações não aparecem? Mas essas tentações vão diminuir se ele permanecer no local certo. Concorda comigo que é muito mais fácil um homem ser tentado se ele visitar lugares que ele não deveria visitar? Se ele visitar lugares que são para homens solteiros? Então, quando a gente toma a decisão de fazer uma escolha, de escolher, por exemplo, se casar, a gente tem que automaticamente escolher também liberar o outro lado, deixar o outro lado. São duas escolhas. Se eu decido ir por um caminho, automaticamente eu decidi não ir por outro caminho. Com a vida com Deus ela é igual. Se eu tomar a decisão de seguir aqui, nessa direção com Deus, automaticamente eu tomei a decisão de não ir por outro caminho, que não tem Deus. Na vida de casado é igual. Se você de vez em quando fica aqui e de vez em quando vai para cá, com certeza seu relacionamento não dá certo. Agora, quando você toma a decisão de sempre ir para o mesmo caminho, na direção de um bom relacionamento, sem distrações para outros caminhos, para desertos, para não ser tentado, seu casamento acaba dando certo. Isso é uma equação. Não tem como dar errado se você fizer dessa forma. E assim é nosso relacionamento com Deus. Tomou a decisão certa, foi para o caminho correto, você vai se relacionar com Ele e vai ter uma vida abundante. Muito obrigado por hoje. Tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.